Dá-me tua mão, vem comigo, irmão. Em Cristo somos um, somos um, somos um. Em Cristo somos todos um, somos um, somos um. Em Cristo... O termo negro, quando associado a uma raça, é cheio de significados. Se tirarmos como ponto de observação o fenótipo biológico, negro é aquela pessoa de pele mais escura. Em algumas classificações, só é considerado negro aquele que tem ascendência subsaariana ou de povos indígenas da Oceania. Mas independente de estereótipos, o que o negro tem sido e feito? História e cultura negra é o tema de educação que começa agora. Eu sou representante do Núcleo de Diversidade Étnico-Racial e esse é um núcleo que existe em pleno funcionamento. Os europeus começaram as grandes navegações e eles começaram a fazer o que a gente pode chamar de período das grandes descobertas, né? Eles entraram em contato com diferentes povos e esse contato diferenciado começou a influenciar um debate sobre o que justificaria, o que poderia explicar a existência de diferenças de fenótipo, que é a aparência física, né? Então, a cor da pele, o tipo de cabelo, o formato dos olhos, do nariz, da boca, os traços físicos, e se isso tinha alguma correlação com capacidades cognitivas, mentais, capacidades cerebrais mesmo. Esses mais de 300 anos de escravidão negra, eles deixaram uma marca na nossa história e trouxeram prejuízos muito sérios. Vivemos numa sociedade que o preconceito é um tanto velado, mas existe e eu sou prova disso, porque eu tenho atravessado e já atravessei muitas situações assim. No Brasil, a gente tem uma coisa que se chama preconceito racial de marca. Essa é uma ideia, um conceito que foi desenvolvido por um sociólogo chamado Horaci Nogueira. E ele explica o seguinte, que o preconceito racial de marca, ele se fundamenta na quantidade de traços fenotípicos de ascendência africana a pessoa carrega. Então, por exemplo, quanto maior a marca da origem africana, maior o preconceito que a pessoa sofrerá. Eu tinha os 16 anos que eu fiz um curso para recepcionista e a formatura aconteceu, daí eu estava com diploma. E daí nós saímos para procurar emprego, eu e mais as colegas que havíamos formado, né? E assim, todo mundo era admitido e eu não. Daí eu dizia assim, será que é porque eu sou negra? Não, é porque você é gorda, sabe aquela coisa toda que acontecia? Então assim, foram coisas que aconteceram na minha adolescência. Na sociedade brasileira jamais existiu a possibilidade de brancos e negros serem tratados de maneira igualitária. Por quê? Porque socialmente as pessoas sempre lidaram com as diferenças fenotípicas como sendo diferenças essenciais entre as pessoas. Então nunca houve a necessidade de criar uma legislação sobre a diferença, sobre a desigualdade entre brancos e negros, porque não existia a possibilidade de brancos e negros serem tratados da mesma forma. Nessa pirâmide social, né, ou étnico-racial, o negro infelizmente, ele foi colocado, né, por parte desses que constroem a história, tanto negros como indígenas, ali na base da pirâmide e apenas apresentando os aspectos negativos e de forma muito preconceituosa. Juízo preconcebido. Manifestação em atitude discriminatória perante uma pessoa, uma crença, um sentimento. Preconceito. Um gesto que precede o conhecimento. É desrespeitoso, sendo em ato ou até mesmo em pensamento. Já passei por muitas situações que hoje para mim não são
assim, é fácil de falar, mas no começo eu sofri muito. Porque eu queria saber por quê. Tá, eu era legal, era inteligente, era isso, mas eu era negra, né? E isso me incomodava. Nós temos vários ditados brasileiros que ajudam a entender isso. Por exemplo, cada macaco no seu galho, cada coisa em seu lugar. Cada lugar tem uma coisa e cada coisa em seu lugar. A gente pode pensar em vários, inclusive expressões racistas, pejorativas, como lugar de preta na cozinha e coisas desse tipo, que são reveladoras de como, socialmente, todo mundo sabe quem pode estar em certos lugares e quem não pode. Quem pode entrar em certos lugares e quem não pode. Um antropólogo, que é o Munanga Kabengele, ele fala: o racismo no Brasil é um crime perfeito. Por quê? Porque ele não deixa marcas. Mas chega uma hora que eu acho que a tua cor, o teu conhecimento, a tua capacidade vai além da sua cor. E daí as portas começaram a se abrir de uma maneira assim maravilhosa para mim. Então, quando você tem essa realidade do racismo, mas ele é velado, ele acontece de forma sutil, fica muito mais difícil para esses grupos sociais enfrentarem, para a sociedade como um todo, mas em especial para esses grupos que se sentem prejudicados ou que as consequências vêm de forma mais direta para eles, para que eles encontrem soluções. A vida, dádiva dada de igual modo a todos, mas praticada de modos tão diferentes. A percepção da vida, muito além da cor da pele, é o que muda tudo, é o que muda o mundo. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Sangari em 2010 aponta que a chance de um jovem negro de 15 a 24 anos ser morto é 130% maior do que um jovem branco nessa mesma faixa etária ser assassinado. A partir de 1997, no âmbito federal, o governo assumiu a responsabilidade de tomar algumas iniciativas de ordem prática nessa questão do enfrentamento do racismo. Então, por exemplo, na época do governo Fernando Henrique Cardoso, foi incluído o tema da diversidade cultural nos PCNs. Que sozinha a sociedade não vai resolver isso. Então o Estado tomou para si a tarefa de enfrentamento do racismo. Com isso tudo, e eu acho que a parte mais visível são as políticas de ações afirmativas nas universidades públicas. Primeira universidade a ter políticas de ações afirmativas foi a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, e depois outras, e aí as universidades federais e tudo mais. A gente vê uma transformação na questão da constituição da identidade, da autoimagem, e uma mudança, né, no modo como as pessoas se relacionam com a identidade negra, com a autoidentificação como afrodescendente e tudo mais. Desde essa época, o final dos anos 90, outras iniciativas têm sido tomadas. Então, a criação de conselhos, de secretarias, de coordenadorias, que têm esse objetivo de discutir a temática, de trabalhar nessa construção da identidade não hegemônica, e aí quando eu falo isso eu estou falando especialmente da questão dos negros e dos indígenas, e esse plano ele envolve os mais diversos segmentos da educação. Em alguns momentos me senti assim, meio que perdido no tempo e no espaço. Mas quando eu conheci o núcleo da diversidade étnico-racial, me senti como se fosse uma embaixada de Angola, né? Que eu podia ir para lá, conversar, ser aberto. E eles criam sempre alguns programas que faz com que os angolanos, e não só, porque existem outros que não são angolanos, se sintam incluídos nesse meio. E nós temos tido uma série de atividades. Anualmente temos o nosso programa em maio, que é sobre o aniversário da África. Discutimos questões étnico-raciais, que você se sente assim, tipo, que acolhido nesse meio. Os nossos alunos angolanos, eles pedem para que seja incorporada na agenda da instituição um programa cultural onde eles têm oportunidade de tratar sobre a cultura e que nós também temos oportunidade de discutir ou desconstruir algumas questões ou alguns preconceitos relacionados
as imagens e representações que circulam sobre a África. Então, essa é uma das atividades que marcam as nossas atividades. A gente canta bastante, tem aquela coisa do brasileiro com o angolano de estar cantando, fazer brincadeira, de estar se divertindo junto. Acho que é uma coisa assim bem forte, ligado no grupo. Então é transmitir para os outros aquilo que a gente sente no grupo. Então a nossa maior missão é ver os outros felizes através da gente, fazendo brincadeiras, cantando, levando a mensagem, pregando, independente de cor, raça, religião. Nós promovemos exatamente essa discussão em torno dessa diversidade étnico-racial e da questão que é mais importante, que é a existência, a discussão sobre a questão do racismo no nosso país, no Brasil. Você é novo, você é estrangeiro, você é africano, você é tudo isso. Você sente como se as pessoas estivessem te excluindo. Quando você vai se adaptando, você vai sentir que todo meio é um meio. Você consegue ficar em qualquer meio sem aquelas barreiras que você imaginava. E hoje eu me sinto à vontade, consigo andar, conversar, falar com quem quiser, abraçar, tocar, assim, super legal. Eu me sinto bem tranquilo. O evento tem ganhado uma dimensão muito grande aqui dentro do contexto do NASP e nós estamos bastante satisfeitos com os resultados propostos, né, o que nós propomos e o que nós temos obtido de resposta por parte dos alunos. E o que tem sido discutido, nós entendemos que nós temos atingido o objetivo. Todos os dias que nós realizamos essa programação, nós nos sentimos como se nunca tivéssemos vivido no Brasil, como se fosse o nosso primeiro dia. E quando você termina a programação, você quer realizar tantas outras. Ou seja, você termina um já pensando no próximo. Inclusão se faz com coisas simples, como sorrisos, que nada custam, mas que tudo mudam. É um passo, não muito largo, entre o que somos e o que enxergamos bem ao nosso lado. Contrário ao preconceito é o respeito. Quando respeitamos, conhecemos. E conhecimento é educação. Nosso colégio, o Colégio Adventista de Salvador, temos também um projeto específico. É o projeto chamado Literar. Esse projeto, ele tem um objetivo muito bonito, porque na verdade nós vivemos num país que foi construído pelos negros vindos da África, uma boa parte. Nós sabemos que é muito mais abrangente do que isso, mas os negros é a maior parte representativa da construção do nosso país. E principalmente aqui onde nós estamos, em Salvador, que é uma cidade constituída propriamente pelo trabalho dos negros, inicialmente. Desde o ventre respirando, os ais da escravidão, como semente lançada em terra de maldição. A vida passa chorando minha triste condição. Os meus braços estão presos, a ninguém posso abraçar, nem meus lábios nem meus olhos podem de amor falar. Cala-te, pobre cativa, teus queixumes crime são. É uma afronta este canto que exprime tua aflição. A vida não te pertence, não é teu coração. O branqueamento é uma estratégia para fugir da discriminação, certo? Se eu sou casada, por exemplo, com um homem negro, né? E eu tenho um filho que tem a pele mais escura e um filho com a pele mais clara, o filho com a pele mais clara, ele vai ter maior acesso a oportunidades sociais que o filho que possui a pele mais escura. A questão é essa, é a aceitação. Não tem como eu dizer que sou moreno se eu sou negra, né? Porque assim, cada um tem a sua cor, a sua essência, mas eu acho que isso não tem tanta importância quando se fala em pessoas. Mas quando você rotular também é uma coisa que eu não concordo, rótulo. Mas em certas situações eu acho que é necessário, porque assim, eu não gosto que fale assim, ó, a gorda, a crente, entendeu? Agora, a raça não tem como você mudar. Quando as pessoas dizem, mas os negros não se auto-identificam como negros, eu sempre digo, bom, a gente não pode culpar a vítima, a gente não pode acusar uma pessoa porque ela está tentando se preservar. Nós conseguimos trabalhar com os alunos a conscientização da importância de valorizar o ser humano, de entender que o ser humano é importante, que todos são amados por Deus, que todos têm o mesmo valor, independente de cor, de estilo, da fisionomia, de textura de cabelo. Eles aprendem
que a gente precisa avaliar o ser humano pelo que ele é em si, o que ele faz, o que ele procura de sua própria vida. Eu sou negra, não tem essa questão de ser parda, morena. Eu não gosto que me chamem de morena, eu sou negra. Segundo o IBGE, apenas 14,6% da população brasileira se considera negra. 44,5% adotam termos como caboclo, mestiço, mulato, mameluco, mas não se consideram negros. Dentro do Brasil, a região com o maior número de negros é o Nordeste do Brasil. E dentro da região Nordeste é a Bahia que contém o maior número de negros do país, com cerca de 66% de mestiços e 15% de negros. E foi com o objetivo de mensurar com números os efeitos desse sentimento que esse grupo gerou uma pesquisa científica. Um censo inédito dentro das universidades adventistas do Brasil foi idealizado por eles. Nossa proposta era construir um retrato do nosso campus. Então, tanto envolvendo, tinha diversas questões, faixa etária, etc., mas o que nós tínhamos maior interesse nesse enfrentamento do racismo, né, e a questão do preconceito, era a questão da identidade étnico-racial e também da questão dos regionalismos. Entre múltiplas escolhas, duas questões. Quem sou? Branco? Negro? Índio? Moreno? Mulato? Existem diferenças entre os próprios brasileiros? Uma pesquisa que trouxe resultados do que somos e um retrato do que pensamos ser. Agora nós, digamos, somos todos brasileiros, mas dentro dessa somos todos brasileiros tem diferenças enormes, né? Enfim, esse brasileiro que mora lá no norte, ele é muito diferente do brasileiro que vive no Nordeste, ou no Sul, ou no Sudeste. E nós conseguimos captar isso, sabe? Essa percepção, né? essa intolerância em relação a essas diferenças.